Boa noite, João. Fala, Matheus. Como está? Bem, você, prazer aí falar com você e com todo mundo que está assistindo. O prazer é o meu. Fiquei muito feliz de você aceitar o nosso convite para estar conversando. Eu acho que mais do que nunca o assunto de cidade está entrando no cotidiano, na vida das pessoas. Infelizmente, não por uma atenção plena, por uma mudança de olhares nas pessoas, mas infelizmente porque a pandemia, por um lado, expõe as nossas fragilidades de uma maneira muito grande, né? E por outro, que a gente está vendo uma possível mudança aí de padrões da sociedade que eu acredito que não vão ser tão fortes, mas vamos conversar sobre isso. E as pessoas estão olhando mais para as cidades. O que você está achando da mudança do debate nesses últimos meses? Olha, é interessante acompanhar o que todo mundo está falando sobre a pandemia e o destino das cidades, né? Tanta gente já disse, bom, agora as cidades acabaram, agora não tem mais chance. É, e eu vejo que pode ser e pode não ser. Acho que depende de muitos fatores, né? É difícil a gente prever qualquer coisa, é difícil a gente prever quanto tempo essa pandemia vai durar, é difícil a gente prever é, se outras vão acontecer no futuro, né? É, a questão é que muitas vezes várias pessoas já decretaram o fim das grandes cidades e isso nunca aconteceu. Pelo contrário, elas continuam sendo mais e mais fortes. Hoje mais fortes do que nunca, inclusive, né? Então, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que isso não deve acontecer no pelo menos longo prazo. Não, perfeito, já deu o gancho aqui para a primeira pergunta, né? Quando o telefone surgiu, o pessoal falou que as cidades iam morrer, né? O Uhum. Howard inaugura o urbanismo como uma negação à cidade, como a cidade fosse um negócio ruim. Depois veio o carro que promoveu mudanças na forma que a gente planejou e a gente vai conversar sobre isso, mas a cidade não acabou, as grandes metrópoles não acabaram, mas pontualmente algumas cidades acabaram, né? Eu acho que Detroit é um exemplo de uma cidade que não conseguiu se adaptar. Uma série de cidades acontece por esse processo de morrer. Nova York teve um processo de semi-morte, mas depois renasceu. E agora, muito que a gente está escutando por parte das pessoas pessimistas, entre elas o Marcelo, que está nos acompanhando aqui, é que agora com o Zoom, tal, as cidades vão morrer. Mas minha pergunta é muito simples. O que faz as cidades morrerem? Pontualmente falando. É, Na minha opinião, o que faz as cidades morrerem é o oposto do que faz elas se desenvolverem, crescerem e serem mais prósperas, né? É atrair gente que queira morar nela, né? E isso se dá quando os fatores que atraem as pessoas a conviverem, a morarem perto das outras, é, perde o valor, né? O trabalho, por exemplo, é um dos principais motivos pelo qual as pessoas mudam e passam a morar perto das outras, né? Quando a gente está buscando um trabalho, é mais fácil, ou pelo menos era mais fácil, achar um lugar, empresas, etc., em grandes centros urbanos, porque lá tem maior oferta. É, mas não só, né? A gente não fala, quando a gente fala de cidades, a gente não fala só sobre oportunidade de emprego e de carreira. A gente fala sobre tudo aquilo que compõe a cidade, opções de lazer, opções de educação, acesso à saúde. É preciso lembrar que as cidades são os lugares que têm mais emprego, são os lugares onde tem os melhores níveis de educação, os melhores níveis de saúde e por aí vai. É, e tantos outros pontos positivos das cidades, né? É isso que faz elas serem tão atrativas para a maioria das pessoas, pelo menos até 6 meses atrás. O que vai acontecer daqui para frente, de novo, é difícil saber, mas eu acredito que essas forças vão continuar operando e vão continuar fazendo com que pessoas queiram voltar para a cidade, queiram ir para grandes centros, né? Quando isso deixa de fazer sentido, aí as cidades tendem a passar por um desafio maior. Foi o que aconteceu com Detroit, foi o que aconteceu em certa medida com Nova York, com a questão da segurança e por aí vai. A Laura mandou um comentário aqui. Quando eu digo morte, assim, entre aspas, de tipo de cidades, a gente está falando de cidade de porte alto, porte médio, e a gente começa a definir com morte como a redução da população da cidade, assim, entre aspas. Eu acho que é a métrica que eu vejo mais o pessoal usando para definir
definir se a cidade ela está atraindo ou ela está acabando por expelir as pessoas, né? Mas como que você vê uma questão que eu acho que é uma coisa que não está sendo colocada em voga na discussão atualmente, que é uma questão de você ter os ganhos de escala dentro da cidade, né? A cidade promover que você faça as coisas em maior quantidade, de maneira mais barata, e também como que você vê essa questão dessas trocas que não são só de relações formais, que não é só do vínculo empregatício, como que você vê isso? Exatamente. As cidades, como você colocou, elas são esses centros onde você consegue reunir muita gente em pouco espaço, né? É diferente de uma vila, de uma fazenda, etc., onde as pessoas ficam espalhadas numa grande área. A cidade é o oposto disso. É onde poucas pessoas se concentram num espaço limitado, né? Quando você tem isso, né? Quando você tem esse efeito, essa densidade, né? Que é basicamente o fato de muitas pessoas morarem próximas a si mesmo, você tem o que se chama de ganhos de escala, né? É mais fácil, por exemplo, eu instalar uma padaria embaixo de um prédio onde moram 500 pessoas do que instalar uma padaria em um bairro onde moram 10 pessoas, né? A gente diz isso para padarias, a gente diz isso para cinema, a gente diz isso para escola, a gente diz isso para uma grande empresa, por exemplo, né? É por isso que a cidade consegue atrair tanta gente e tantas coisas diferentes, porque ela tem a escala necessária para que essas coisas tenham demanda, digamos assim. E como que você vê a questão das trocas involuntárias, das possibilidades que o encontro gera? Isso é o que faz a cidade o mais legal no final das contas, né? Quando a gente, no caminho para o trabalho, encontra com um amigo conhecido, alguém com que você troca ideia. É quando você está caminhando pela rua e vê um bar diferente, pode sentar lá para, enfim, aproveitar o seu momento livre. Ou, por exemplo, ir no cinema, ou encontrar alguém com quem você está saindo, né? Um paquera, uma paquera. Então, essa dinâmica da cidade, esses encontros casuísticos que a cidade proporciona, né? Ele é único. Você não vê isso andando no sítio, andando na roça, andando numa cidade pequena. Você vê isso caminhando em grandes cidades. Esse passeio desinteressado pelas cidades, ele te abre tantas possibilidades e faz com que a sua experiência urbana seja cada vez mais seja sempre seja sempre diferente, sempre é uma surpresa, né? Sempre algo diferente, algo que te traz uma experiência diferente do que você está acostumado. E, João, o assunto de morte das cidades entrou muito em voga nesses últimos dias, que eu acho que a pauta esquentou, pela saída que a XP anunciou da cidade de São Paulo. A gente chegou a já conversar um pouco disso, o Twitter, sim, a nossa pequena comunidade de urbanistas ou entusiastas de urbanistas entraram numa certa catarse e você começou a vir ver uma série de teses a partir disso, né? O modelo que a gente vê a XP tentando adotar é um modelo muito parecido com o que foi feito na Califórnia durante a década de 90, mas também já foi popularizado nos Estados Unidos nos últimos 60 anos, que é, basicamente, vamos pegar uma área de baixa densidade, vamos construir ali e vamos que vamos. Como que você vê as razões da XP estar saindo de São Paulo? Depois a gente pode entrar em São Paulo com mais detalhes, né? Mas como que você vê principalmente esse modelo que o pessoal está adotando? Já deu certo no mundo, pessoal? Não, vamos pro campo, todo mundo tem casão, a gente pega a nossa SUV e vamos direto ali pro... Eu acho que tem várias perguntas em uma, né? Para começar pela definição da ideia de morte das cidades, né? Isso é difícil de acontecer assim, né? Não é porque a XP saiu da Faria Lima que São Paulo acabou. São Paulo acabou. Pelo contrário, talvez por isso fique até um pouco mais viva. Mas o efeito, quando a gente fala sobre morte das cidades, a gente se refere, por exemplo, a uma depressão muito grande vivida pela cidade, né?
A morte, como, por exemplo, a Jane Jacobs definia no Morte e Vida das Grandes Cidades, ela não definia o que era a morte das cidades, mas era justamente esse processo pelo qual muitas cidades passam e já passaram, né, e depois se recuperam, num momento de grande depressão, né, onde você tem poucos empregos, imóveis abandonados, insegurança e por aí vai. Bom, essa é uma discussão sobre a morte das cidades, né? O que seria, o que poderia ser algo como a morte das cidades. A ideia de a questão da XP está saindo de São Paulo tem vários aspectos interessantes que se pode discutir, né? Primeiro que é um plano, né? Se você for ler o plano que a XP publicou, só para dar um pouco de contexto também, a XP essa semana disse, ó, semana passada disse, estamos criando uma nova sede, provavelmente no interior de São Paulo, próximo às grandes rodovias, etc. E a gente vai ter lá o nosso L ponto, uma grande sede com cinema, onde as pessoas vão poder ver a nossa história, ver as nossas conquistas, etc. Bom, na minha opinião pessoal, esse plano, como eles mesmos colocaram, é uma obra de ficção, né? Que ainda precisa de muito mais profundidade para a gente entender de fato do que se trata. De qualquer maneira, essa ideia de, bom, vou criar uma nova sede afastado de um centro urbano é muito comum, né? Isso aconteceu em São Paulo mesmo, por exemplo, quando o Itaú montou uma das suas sedes no Jabaquara, por exemplo, né? Era uma ideia de fugir dos grandes centros, dos eixos principais da O cidade. Bradesco foi para Osasco também. Exatamente, exatamente. É uma coisa normal até, porque basicamente o que eles estão buscando é espaço barato, perto de grandes centros, onde você consiga atrair o talento que está na cidade, no final das contas, né? Bom, vários aspectos interessantes para tratar aqui, né? Desde o fato de a XP achar que sair da cidade é a maneira, sair de São Paulo é a maneira de você resolver um medo em relação ao que pode acontecer com a pandemia. É você achar que nesse centro mais afastado você vai conseguir atrair o mesmo talento que você conseguia atrair na Faria Lima. Achar que porque você vai construir um prédio super sustentável do zero, no centro, mais afastado, etc., isso vai ser sustentável de alguma forma. Provavelmente não vai, porque as pessoas vão se locomover lá de alguma forma que não a pé, que não de bicicleta, porque elas vão pegar um carro, vão pegar um ônibus, vão pegar no mínimo uma van. E isso vai fazer com que a poluição gerada por aquele transporte aumente. Acho que você fez uma provocação interessante, né? Algo muito inovador, algo muito disruptivo que a XP poderia ter proposto, ao invés de procurar uma sede nova afastada da cidade, seria ir, por exemplo, para o centro de São Paulo, né? Tem um monte de prédio que antes eram prédios comerciais, prédios de serviço, e que hoje estão mais abandonados, né? Enfim, tem várias histórias, várias ideias interessantes para destrinchar por aí. Como que você vê, você entrou no ponto da sustentabilidade, eu quero abordar isso porque você vem falando de uma maneira muito única, muito interessante, né? Que é esse conceito que a gente pega uma foto aérea de Palo Alto, vê aquele verde, vê aquelas árvores, aquelas casas grandes e tem uma impressão que aquilo é uma coisa extremamente sustentável, né? Enquanto a gente vê uma foto de Nova York com aqueles prédios, a gente tem uma impressão que aquilo é totalmente não Sim, sustentável, né? sim. Qual que é o falso dilema que a gente vê aí nessa questão? Pois tem dois aspectos interessantes. Vou falar primeiro sobre essa falta de essa compreensão um pouco às vezes superficial sobre a ideia de que a cidade é algo pouco sustentável, né? Isso é fácil de entender o porquê também, né? As pessoas estão acostumadas a ver poluição, prédio, esse negócio mais bruto, assim. Estão acostumados a ver menos verde na cidade do que vem no interior, por exemplo. Então, associar a cidade com um lugar pouco central em cidade, a gente está falando sempre em centros mais densos, né? Como a gente estava colocando lá atrás, né?
A gente está dizendo sobre espaços onde vivem muita gente em pouco espaço. Quando você faz isso, você libera o espaço que antes as pessoas precisariam usar, porque você está colocando elas em prédio para trabalhar, para viver e por aí vai. A minha frase que eu costumo repetir é que as selvas de pedra permitem com que as selvas de verdade existam, né? Por Que é quê? porque quando você consegue colocar mais gente no mesmo lugar, você sobra espaço para você colocar verde. Esse é um conceito bastante fácil de assimilar, né? Só que as pessoas não têm muito essa impressão. E elas não estão necessariamente erradas, por um motivo importante. O processo de criação das nossas cidades muitas vezes destruiu a natureza, canalizou os rios, por exemplo, né? Em São Paulo, o Rio Pinheiros e o Rio Tietê, eles não eram do jeito como são hoje, eles foram canalizados. Ele não era retinho como parece, retinho, né? Ele não era nesse formato como é hoje. É, Se você vê hoje, são absolutamente canalizados. Quando chove, a cidade inunda, porque esses rios foram represados. Eles perderam a, a capacidade de se desenvolver naturalmente, né? Até o próprio tamanho do API, que você passa ali, a Avenida Estado, aquela coisa horrorosa. Pois Ali do é, lado, pois a é. cidade nasceu ali do lado, né? Exatamente. Há 100 anos atrás, aquilo era um rio de verdade. As pessoas meio que. Todo mundo fala, né, que você podia nadar no rio Tietê algumas décadas atrás, né? Hoje você não pode mais, porque a gente matou o meio ambiente que existia ali. A cidade fez isso. Então, é um pouco paradoxal a gente discutir cidades e sustentabilidade, porque tem um efeito duplo aí. É uma relação de amor e ódio. Porque, de um lado, a cidade permite com que você faça com que mais pessoas morem em menos espaço e, por isso, você libera espaço para a natureza. Por outro, você destrói a natureza para construir essas cidades, né? Então, é um pouco paradoxal mesmo. Antes de a gente entrar na questão dos subúrbios mais afinco, né? Queria aproveitar essa parte do meio ambiente que eu sei que você gosta. Como que você vê também uma questão, sem contar a parte de preservação ambiental que você já usou, e a gente vê em São Paulo que espraiamento da cidade está gerando um problema gigantesco na Zona Sul, nas áreas de manancial, mas também o gasto energético, né? Que você tem tanto na parte de mobilidade, né? Para situações que a XP se propõe ser mais sustentável, né? E também uma questão do gasto energético de construir infraestrutura e de transporte. Exatamente, isso é um ótimo ponto. Como é que essas pessoas vão para o novo escritório da XP no interior de São Paulo? Provavelmente elas vão de carro, ou de van, ou de ônibus, que seja, né? Fazendo isso, elas vão estar poluindo muito mais do que elas poluiriam na Faria Lima, por exemplo, onde você tem acesso a meios de transporte conectados, metrô, sistemas de ônibus interligados e por aí vai. Um dos principais poluentes é o transporte. E quando você faz com que as pessoas se locomovam de carro, e aí seria isso que aconteceria no caso da XP, a poluição é muito maior do que se elas pudessem caminhar, do que se elas pudessem andar de bike, do que se elas pudessem pegar o transporte público. Perfeito. O João, a gente vê muito nessa questão desse modelo de subúrbio que, depois com a popularização do galo na década de 80, foi um objeto de estudo muito forte na academia nessas últimas décadas, né? E a gente tem diversas conclusões, né? Que vão de tanto do meio do tantos resultados educacionais que você encontra nos Estados Unidos pelas mudanças demográficas, por essa segregação, como em efeitos de renda mesmo. Você acredita que esse modelo que agora pode tá voltando, tá chegando atrasado? Não, já chegou no Brasil de certa modo, mas é que a gente mantém até o subúrbio no centro da cidade. A gente consegue fazer uma Pois proteção é, assim. essa é uma ótima discussão. A gente é um pouco único, mas você vê esse modelo como um possível indutor de desigualdade social? Sem dúvida, especialmente quando ele é no centro das cidades, como em São Paulo, por exemplo, né? Você tem pequenos subúrbios, como Jardins, por exemplo, no centro de cidade, na área mais rica da cidade, né? No lugar onde deveriam morar milhares de pessoas, você tá concentrando poucas famílias em casas
individuais, né, para uma única família morar, em terrenos enormes, né, onde deveriam morar, onde você deveria construir um prédio, fazer com que mais pessoas tivessem acesso ao Parque Ibirapuera, por exemplo, você deixa só uma família. É uma forma de você perpetuar a desigualdade, né? O planejamento urbano, ele sempre foi usado para perpetuar a desigualdade e para aumentar a desigualdade. Isso foi nos Estados Unidos e é também no Brasil. Esse modo de fazer o planejamento urbano, onde você permite com que bairros como Jardins, por exemplo, não possam se verticalizar, ele aumenta a desigualdade da cidade porque ele limita o acesso a ela a quem vive ali, e que são as pessoas mais ricas. E por que você sente que esse modelo foi tão apoiado por diversos setores da sociedade? Porque eu entendo os moradores da região apoiarem, porque tem uma questão de um certo benefício, tem uma questão também de você não ter um aumento de oferta e redução do patrimônio das pessoas. Mas por que você vê que o establishment, tanto acadêmico no Brasil como gestor público, continua mantendo uma ferramenta tão reprodutora de desigualdade? Olha, Tão exclusiva, assim. pelo que eu leio, seja na academia aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, essa ideia de que você tem que ter esse planejamento urbano limitado, ela já caiu por terra há muito tempo, né? Então, o establishment acadêmico, como você colocou, vai contra essa ideia há muitos anos, né? Por que que isso não acontece, que no fundo é a sua pergunta final, por que que isso não muda, né? Na minha perspectiva, porque a influência dessa pequena elite que mora nesses bairros mais ricos, como é o caso dos Jardins, por exemplo, impede com que isso aconteça. Tem acesso a capital, a influência política, a influência na mídia e consegue se mobilizar mais facilmente para impedir com que isso aconteça. Quando o plano diretor de São Paulo foi revisto, por exemplo, lá por 2014, 2015, havia uma proposta de você ter adensamento na Avenida dos Estados Unidos, por exemplo. A associação ali dos Jardins se mobilizou, pressionou os políticos, pressionou os vereadores, pressionou o prefeito para que isso não aconteça. E não aconteceu. O resultado, menos pessoas podem ter acesso a toda essa riqueza que está ali nos Jardins, por exemplo. Mas você não vê mesmo em regiões assim que, considerando mesmo a base, nas regiões onde a gente tem transporte público, onde o adensamento é mais liberado na cidade, mesmo assim a gente tem coeficientes muito baixos, né? Você pode construir 4 vezes o tamanho do terreno, com mais ali algumas adaptações, algumas gentilezas urbanas, esse número pode chegar a 6. E se a gente pega, por exemplo, o Copan, o grande marco arquitetônico, é 22 vezes o tamanho do terreno. Você acha que é apenas a restrição corporativa? Eu não acho que é só isso. De fato, a regulação, né, as leis têm um papel importante em limitar a oferta. Isso, de fato, existe. Ao mesmo tempo, aonde se pode construir, se constrói. E tem muitos lugares de São Paulo, por exemplo, onde essa limitação provocada pelos moradores locais que não querem, né, o famoso NIMBY nos Estados Unidos, né, não no meu quintal, né, faz com que essa legislação não passe nesses locais, né? Então, nesses lugares você tem uma regulação ainda mais restrita, que faz com que a construção civil seja ainda mais limitada. E esse é um fator relevante na ideia na economia urbana, né? E vamos lá, semana passada, né, na quinta-feira, a gente recebeu aqui para bater um papo o Otávio Zarfos, né? E o Otávio Zarfos, ele falou uma coisa que ficou muito encucada na minha cabeça, em questão da diversidade que você tem que ter dentro dos bairros, né? Então, ele falava que na visão dele, quando ele vai escolher um empreendimento, ele pensa que o bairro ele tem que ter não apenas atividades comerciais e residenciais, porque isso eu acho que já é ponto comum, mas também uma questão que os prédios tenham diferentes morfologias para que você possa ter desde uma pequena moradia até uma grande moradia, para a pessoa ao longo da vida não, só mudar dali se quiser, de fato, ou não ter uma falta de oferta de moradia que permita a pessoa continuar no bairro, né? O que eu ia te perguntar aí ainda do gancho, voltando um pouquinho ali na XP,
A gente fez um projeto aí a Faria Lima foi construída não pelas regras normais do plano diretor, mas plano de intervenção urbana, né? Uhum. Então, tanto que os coeficientes aqui são Uma muito mais operação altos urbana, né? que os restantes da cidade. Você não vê, assim, uma falta de. Aí é onde, assim, a gente tinha uma possibilidade, uma maior flexibilidade de dar regras, mas focou justamente apenas no simples comercial. Então, o que a gente vê agora é até os próprios funcionários dessa empresa, você tem uma dificuldade de achar um imóvel perto, morar perto, porque é muito caro. Como que você vê essa até quando a gente tem uma boa intenção e faz um possível bom planejamento, as coisas correm errado. Como que você vê o planejamento da Faria Lima? Olha, a Faria Lima ela foi reestruturada a partir de uma operação consorciada, né? A Operação Urbana Faria Lima, onde basicamente você permite que se construa edifícios mais altos e com os recursos advindos dessa permissão, você consegue fazer investimentos em infraestrutura. É assim que foi feito, por exemplo, o Largo da Batata, é assim que foi feito o metrô ali do Largo da Batata, uma série de ciclofaixas, uma série de ciclovias e faixas de ônibus. Então, esses recursos foram usados a partir do que a operação urbana propiciou, né? Mas, de fato, o que a gente vê ali são prédios muito padronizados, né? São prédios que muitas vezes não têm acesso a um metrô tão próximo, né? Se você pega o metrô Faria Lima, ele está longe da Juscelino, por exemplo, Ele né? está aqui na esquina de casa. Pois é, Estou a 200 metros. pois é, ótimo para você, mas para quem trabalha ali no meio da Faria Lima, talvez seja um desafio, né? Horrível. Pois é. E a gente não fez um desenvolvimento urbano nesse sentido para favorecer esse transporte é, através do transporte público, né, o transporte coletivo. Ele ainda é muito rodoviarista, né? Muito focado no carro. Os prédios da Faria Lima, por exemplo, os prédios comerciais lá da Faria Lima têm estacionamentos enormes. É, e muitas empresas, inclusive, financiam o estacionamento do funcionário, o que faz com que, obviamente, eles se locomovam de carro também, né? É um incentivo perverso que as empresas dão para os seus funcionários quando elas financiam o estacionamento privado, né? Já vamos entrar nessa questão de financiamento privado, mas o que eu queria ver é a sua visão nessa questão do bairro misto. Você acha que a gente não errou assim? É que nem como você citou a questão do Ibirapuera, né? Você tem ali o parque, você tem um belo equipamento urbano e você tem uma baixa densidade de pessoas em volta. Como que você vê essa questão relacionada aos eixos de trabalho? Que às vezes eles só acompanham o eixo comercial e você não consegue dar a oferta de moradia nesse mesmo ponto. Ótimo. Bom, aí são vários aspectos também, né? Você tem uma área que vai se desenvolver quase que do zero, né? A Faria Lima e a região ali do Itaim, da Vila Olímpia, etc., são regiões que se desenvolveram há alguns anos já, mas que elas seguiram basicamente o mesmo padrão, né? É, Quando você vê, por exemplo, o desenvolvimento que está acontecendo hoje no centro de São Paulo, e mais especificamente ali na Praça da República, por exemplo, ou no Largo do Arocho, você vê o que muita gente chama de gentrificação, né? Que é basicamente a expulsão das pessoas que moravam ali para essa chegada dos novos moradores nesses novos prédios, etc. É, Quando isso poderia acontecer com o centro histórico de São Paulo também, né? Que fica ali perto. É, Tem um desafio importante nessa história, que é você achar que o mercado imobiliário ele vai conseguir atender essa despadronização é, esperada, né? Ou pelo menos ideal, né? Que é isso que você está falando, né? Pessoas diferentes morando próximas a outras. Isso desenvolve, isso traz uma nova, traz uma coisa diferente para o bairro e é super bem-vinda. Faz com que a cultura, etc., tudo se desenvolva. É,
Muitas vezes isso não acontece porque o mercado imobiliário avança muito rápido e faz com que as pessoas que morem no entorno ali sejam, de certa forma, expulsas. Em Nova York, por exemplo, isso aconteceu com muita força ao redor do High Line, que é aquele parque suspenso que fica no lado oeste da ilha de Manhattan, né? As pessoas que moravam ali antes, com essa mudança do bairro, com esse novo infraestrutura urbana, o parque, não tiveram mais condições de pagar os aluguéis, de almoçar nos restaurantes que estavam acostumados e por aí vai, e acabaram sendo expulsos. Uma das maneiras de você resolver esse desafio é oferecendo aluguel subsidiado ou muitas vezes imóveis a baixo custo e por aí vai. Eu nem estava pensando tanto em gentrificação na minha pergunta, mas foi legal você citar esse ponto, que eu estava pensando mais na questão do multiuso do bairro, entendeu? Uhum. Porque o que a gente acaba gerando até por uma questão de baixa densidade em São Paulo, e aí já vai entrando minha pergunta, envolvendo desde de XP, morte das cidades, tal, a gente não construiu um modelo de cidade na questão de São Paulo, que você, na sua visão, que, de certa forma, a gente não jogou as pessoas para muito longe dos empregos, não dando a infraestrutura adequada para chegar, os preços dos aluguéis, querendo ou não, e dos escritórios também acabam sendo altos e a gente entende até uma motivação de alguma empresa querer sair daqui. Sim, Como que você sim. vê esse desenvolvimento de São Paulo que se deu depois da década de 50, né? Que acabou marginalizando as pessoas e a gente vive com essas dificuldades até hoje. E como que você vê a solução? Esse é um aspecto fundamental, né? A gente construiu a cidade para longe dos centros, né? Então você tem a maioria das pessoas demorando 2 horas para chegar no trabalho, né? Isso é um absurdo, né? As pessoas hoje, para chegar no trabalho, muitas vezes as pessoas mais pobres, na verdade, né? Quem mora no centro da cidade tem acesso ao trabalho facilmente. Agora, quem foi excluído as pessoas mais pobres, que muitas vezes moravam nessas regiões, né? E o planejamento urbano muitas vezes limita a construção, limita o potencial de construção em um bairro determinado, como é o caso dos Jardins, por exemplo, que é o exemplo mais absurdo nesse sentido. É muito caricatura, né? Assim, Porque você tem na assim, região mais rica da cidade, onde você consegue caminhar até a 9 de julho, por exemplo, você tem um monte de gente morando em casinha. Quer dizer, casinha não, casonas gigantes, né? Em terrenos de às vezes 1.000 metros, onde caberia um prédio, moram 2 pessoas. Essa é a exclusão que São Paulo faz. Quando as pessoas não podem morar ali nos Jardins, elas vão morar aonde está mais barato, né? Quando você limita a oferta da construção civil, você faz com que os preços aumentem. Pessoas que não podem pagar por essa exclusividade dos Jardins acabam tendo que morar longe, pegar 2 horas de transporte público para chegar nos Jardins, né? você acha que a gente está vendo uma possibilidade aí de... São Paulo fez por merecer uma possível saída de empresas aí no médio prazo? Não, acho que não. São Paulo e os paulistanos não fizeram por merecer de jeito nenhum. Mas essa Não ideia os de que paulistanos, mas a concepção de cidade que a gente acabou regulando aí. a gente acabou regulando, acho que é forçar um pouco a barra, né? Essas pessoas que moram nas periferias nunca tiveram participação social, nunca tiveram Não, perdão, participação a política. gente eu tô falando como difuso, como poder público, É, como uma coisa acho que mais sim, etérea. acho que sim. A elite política, que está muito ligada à elite financeira da cidade, né? Quem as pessoas mais ricas, elas acabaram fazendo isso absolutamente conscientemente, né? Elas dizem, bom, eu quero morar numa casa e eu quero que essa casa seja no centro de São Paulo, na área mais rica da cidade. Se eu puder fazer isso e usar a legislação para impedir que isso aconteça, eu vou fazer. E foi isso que aconteceu. Isso aconteceu há 50 anos e continua acontecendo hoje em dia. Mas, assim, pensando nos impactos de médio prazo, né? Isso que eu Uhum. queria
trazer uma questão na questão das mortes das cidades, né? A gente vê, por exemplo, o Pacaembu hoje é um bairro morto. Pois é. 30% mais de, eu acho que 42% de imóveis vagos, né? Uhum. Você não acha que esse lobby que a gente vê, que você bem disse aí sim, várias vezes, no curto prazo, ele parece que traz ganhos muito grandes para as pessoas. Você tem toda a razão. Eu acho que no médio prazo, como quando você limita o acesso à cidade, como é o caso atual, né, você faz com que a cidade fique menos interessante, né? Você faz com que as pessoas queiram buscar, por exemplo, lugares mais agradáveis de se morar, mais baratos, onde você tenha uma qualidade de vida melhor. Hoje, mais de 90% da população de São Paulo sairia da cidade se pudesse, uma pesquisa da Rede Nossa São Paulo. Que é sinal mais claro de que alguma coisa deu errado na hora de planejar as nossas cidades. Quantos por cento? Mais de 90% da cidade, mais de 90% dos paulistanos sairiam da cidade se pudessem. É uma pesquisa da Rede Nossa São Paulo. Esse é um indicador mais do que evidente de que alguma coisa está muito errada. Né? Eu acho engraçado que, se pudessem, né? Porque as pessoas não podem sair de São Paulo exatamente por muita coisa que a gente já comentou um pouco aqui. Mas agora vamos entrar num ponto que eu acho interessante a gente falar, e até a Fernanda mandou uma mensagem aqui, né? Sobre a gente não só, apesar de não dar um subsídio direto, né? A gente tratou aí seus 10 mil reais para você comprar seu carro novo. A gente vê na cidade diversas formas aí de outra maneira que a gente acaba incentivando as pessoas a usarem o carro. Você falou num exemplo do mercado de trabalho, onde a gente vai ver que não, tá aí o estacionamento do prédio. Que outras formas a gente tem que a gente acaba incentivando o uso do carro aí? E isso ao longo das últimas décadas. Eu diria que todas as coisas que a gente poderia fazer para incentivar com que as pessoas usassem o carro, a gente faz. O transporte público é barulhento, é pouco crível o horário que vai chegar, a gente não sabe a hora que que o ônibus vai passar. A gente entra num ônibus e ele está lotado. Até pouco tempo atrás, até 10 anos atrás, o metrô e o ônibus, por exemplo, não eram integrados, isso mudou com o bilhete único. Essa é uma das coisas, né? A outra coisa é que tudo para usar o carro é pago, menos o espaço público. A gente paga a gasolina, a gente paga o carro, a gente paga o seguro, a gente paga o conserto do carro, mas não paga pela via onde a gente transita. A gente acha que isso é dado, é um direito universal das pessoas andarem de carro na cidade. Isso é outro desses grandes absurdos que a gente incentiva no Brasil e em muitas cidades. A Europa já está um pouco diferente nesse sentido, mas a gente paga, a gente não, o estacionamento em São Paulo, por exemplo, a Zona Azul é absolutamente subsidiada. Para você andar na cidade, você não paga nada. Você acha que a rua é um direito adquirido do motorista, sendo que ele é quem mais polui, mais segura o trânsito e mais aumenta a desigualdade, porque só uma pessoa anda naquela tonelada de aço, né? E como que você vê, né, que políticas públicas aí poderiam ser alternativas a esse uso do bem público das vias e também na questão, o panorama dessa questão que você falou do estacionamento em São Paulo? Olha, são algumas coisas e acho que já existem vários exemplos mundiais, né? Acho que alguns deles, aumentar a taxa e o imposto em cima da gasolina, cobrar o preço correto pelo estacionamento público e pelo espaço público, no final das contas, né? Fazer uma alternativa ao imposto da gasolina, por exemplo, seria o que muita gente chama de taxa de congestionamento, né? Direto no combustível.
A taxa no combustível é uma coisa, é a CID, né? Ah, tá. Perfeito. E uma alternativa a ela seria uma taxa de congestionamento, por exemplo, né? Onde O que seria você... uma taxa de congestionamento para os leigos aqui? Pois é, a taxa de congestionamento seria você delimitar um espaço na cidade, que, por exemplo, em São Paulo pode ser o centro expandido, né? Onde tem o rodízio, por exemplo, que é uma forma de você limitar o uso do carro, aliás. Você diz que para transitar naquela área, você tem que pagar um determinado valor. É uma medida que Londres já utilizou, Estocolmo já utilizou e utiliza, Singapura utiliza, Nova York está no processo de implementar a taxa de congestionamento, justamente para você limitar o trânsito, a poluição e deixar com que quem anda de transporte coletivo, que é a maioria das pessoas, possa fazer isso com mais facilidade. Perfeito. E recentemente você fez uma pesquisa empírica que eu recomendo que todos leiam. Se quiser receber, manda mensagem aqui que eu mando o link, né? Eu demorei até para ler, João, porque, nossa, nesses últimos 10 dias, é que eu tenho minha letargia, meu ócio da quarentena, onde eu faço tudo numa velocidade muito reduzida, acordo, demora, tal. E eu recebi, eu acho que para ler semana passada, uns 5 artigos de amigo. E não li a maioria deles até agora. Então eu tô devendo uma devolutiva para tanta gente, tô devendo pro Wolf, tô devendo uma devolutiva. Um Tá amigo igual o fez Brasil. um conto super interessante que o Minhocão tinha sumido e o Minhocão tinha entrado debaixo da terra e eu ainda não li. Mas vamos lá. Você recentemente fez uma pesquisa empírica, né? Que o que a gente vê, a cidade tem uma grande dificuldade de acabar se financiando, né? São Paulo tem uma situação fiscal complicada, mas a gente vê um desafio assim no Brasil muito claramente, mas também no mundo dos prefeitos conseguirem equilibrar o orçamento, né? E muitas vezes qualquer caixa vale a pena para você conseguir fazer alguma coisa. E como que você vê o recente caso da Prefeitura de São Paulo ter leiloado os direitos da Zona Azul para os próximos 15 anos? Ótimo ponto. De fato, eu fiz esse estudo que está disponível online. Você pode acessar www.cidadestacionada.com, hashtag Jabá aqui. Enfim, o estudo está lá, disponível na íntegra, pode baixar. Por favor, acessem e compartilhem. É .com.br ou .com? .com. www.acidadeestacionada.com. Ah, tá. Então eu vou digitar certo aqui. Faltou o A. Ah, a Estela mandou certinho. Boa. Obrigado, Stella. Bom, basicamente o que eu estava estudando foi justamente o uso desse espaço público, que é destinado hoje para estacionamento de toneladas de aço, né, de carros privados, subsidiado, né? São alguns aspectos importantes. Esse espaço público é um espaço totalmente negligenciado pela cidade. São Paulo não faz a menor ideia de quantas vagas de estacionamento público tem. A gente sabe que são mais ou menos 45 mil vagas pagas, a Zona Azul, mas a gente não sabe quantas são gratuitas. E pode parecer loucura, mas tem lugares em São Paulo onde você pode estacionar o seu carro sem pagar nada. Se você quisesse estacionar num estacionamento privado, você teria que pagar, mas na rua pública, que é compartilhada por todo mundo, você tem o direito de parar a sua tonelada de aço, à vontade. A cidade não tem ideia de quantas são essas vagas, né? A gente não sabe qual é a área pública que a gente destina para esse tipo de espaço. Bom, fazendo isso, quando a gente cobra, a gente ainda cobra barato, né? No Itaim, por exemplo, um estacionamento privado custa mais ou menos R$ 15. A cidade de São Paulo tem centenas de vagas de estacionamento público, cobra só R$ 5. E como que você fez para chegar nesses números dos R$ 15 aí? Ótimo. Bom, o Google Street View, se você vai caminhando, usa a ferramenta de caminhar pela cidade, é uma coisa que eu gosto muito, você consegue ver De caminhar exatamente pela através cidade ou das caminhar pelo câmeras. Street View?
caminhar pelo Google Street View. Hoje em dia a gente não está podendo caminhar como a gente costumava fazer, então a gente pode usar o Google Street View para matar um pouco a saudade. Bom, você pode sair caminhando pela cidade usando o Google Street View e você consegue ver exatamente o preço dos estacionamentos privados. O que eu fiz? Eu peguei exatamente as áreas com maior número de vagas de Zona Azul em São Paulo, onde havia mais ativação, maior uso dessas vagas, e busquei todos os estacionamentos privados que ofereciam o serviço. Você fez na mão ou teve alguma... Eu fiz na mão. Ô, louco! Foi um baita trabalho, eu demorei uns 2, 3 meses para coletar todos esses dados. Simplesmente porque é difícil de padronizar. Quando a gente usa programação, até daria para tentar alguma coisa, mas enfim, como as placas de estacionamento são muito pouco padronizadas, é difícil de você captar exatamente a imagem e entender qual é o preço, né? Você precisa de um pouco mais de atenção. O João ficou 2, 3 meses para coletar todas as placas. Você vai dificuldade bom. Acesse o estudo dele, porque tá muito bom, mas continua. Boa, obrigado pelo jabá. Bom, e aí eu descobri exatamente qual era o subsídio que a Prefeitura de São Paulo dá para nessas vagas de estacionamento público, né? E descobri que isso poderia gerar uma arrecadação para a Prefeitura de cerca de 200 milhões de reais se fosse feito da maneira correta. Por ano? Por ano. Ou seja, a gente está falando de R$1 bilhão no horizonte de 5 anos. Para você ter ideia do quão importante é isso, todo o plano cicloviário da Prefeitura de São Paulo prevê investimentos de mais ou menos 320 milhões de reais. Com 1 ano de arrecadação da Zona Azul, você conseguiria pagar todo o plano cicloviário da cidade. A maior obra que foi no Anhangabaú, se não me engano, custou 85 milhões. Foi a maior obra que a gente fez em muito tempo. Mais um exemplo. E é um dinheiro que simplesmente a gente rasga, porque a gente não cobra o preço correto, né? A gente subprecifica um espaço público que é usado simplesmente pelo usuário privado. A gente não está cobrando pelo parque, a gente está cobrando por um espaço que só uma pessoa pode usar. E é uma pessoa que tem carro, ou seja, são as pessoas mais ricas da cidade. Ricas. E como que você vê aí uma questão dos efeitos indiretos do estacionamento grátis, né? Porque você tem uma questão também aí que você falou, de uma possível menor arrecadação fiscal que a gente acaba perdendo, né? Uma perda também indireta que poderia ser usada para outras coisas, que eu gostaria que você falasse que outras coisas que a gente poderia fazer, claro, onde hoje é vaga de garagem, mas também, sobretudo, como que isso acaba afetando o trânsito. Isso atrapalha o trânsito? Ótimo ponto, isso está coberto de razão. Simplesmente pelo motivo de que quando você subsidia, quando você incentiva o carro particular, né, o motorista a tirar o carro dele da garagem, você faz com que mais pessoas dirijam, e isso aumenta o trânsito, aumenta a poluição, aumenta o risco de acidentes. A pessoa, quando sabe que vai ter uma vaga subsidiada, ela fica dando volta no quarteirão. Não sei se você já ouviu essa história, mas ela é muito familiar, né? Por isso que eu perguntei. Ela é muito familiar. Quando você sabe que tem uma vaga a R$5, você fala, bom, se eu acho que eu posso encontrar, dando umas 5 voltinhas aqui no quarteirão, uma vaga subsidiada, por que eu vou pagar 15, 20 reais aqui no estacionamento privado, né? E você fica dando volta no quarteirão. Quando você faz isso, você aumenta o trânsito, porque é um carro a mais quando ele poderia estar parado. Você aumenta a poluição, porque é o carro que está circulando e emitindo gás carbônico. Você aumenta o risco de acidentes, porque a pessoa que está procurando uma vaga, ela está menos preocupada com o trânsito e está mais preocupada em achar a vaga. Então, todos esses efeitos são indiretos, né? Além da arrecadação que a prefeitura perde, que a cidade perde, a gente tem tudo isso, mais poluição, mais risco de acidente, mais trânsito, porque a gente precifica mal esse espaço público. Perfeito, João. E se você pudesse fazer uma grande mudança nas vagas de garagem, que não fosse apenas cobrá-las corretamente, como que você melhor aproveitaria aquele espaço que está sendo usado para as nossas datas de feira? Ótimo ponto, isso é especialmente importante agora, onde a gente tem pouco espaço para
calçada, onde a gente vai precisar manter um distanciamento físico maior, né? É impressionante, mas esses dias eu estava andando aqui pelo bairro e vi uma calçada toda espremidinha com um carro parado ao lado de graça. Será que aquilo não poderia ser uma calçada onde eu ia circular com mais facilidade, onde um cadeirante ia poder circular com mais facilidade? Será que aquilo não poderia ser um parklet, por exemplo, que são aquelas áreas de convivência onde tem alguns banquinhos, etc. Será que esse espaço público que é um estacionamento, não poderia ser uma faixa exclusiva de ônibus? Não poderia ser uma ciclofaixa? Enfim, tem tanta coisa melhor do que destinar uma área pública para um carro parar, ficar estacionado, né, sem uso. Né? Um carro estacionado é um carro sem uso. A gente está destinando um espaço público valioso para um carro que fica parado, sem uso, sem utilidade, sem trazer nenhum benefício para a cidade. Só para dar uma ideia de quanto espaço a gente está falando, eu estimo que a cidade de São Paulo dedique mais ou menos 5 milhões de metros quadrados para estacionamento público. O que dá uns 3 parques. Ah, desculpa. Vai lá, vai lá. Você tá dá uns 3 parques de Ibirapuera, né? Exatamente. A gente pega 3 parques de Ibirapuera inteirinho e fala, não, pode parar o seu carro aqui. Me parece não fazer nenhum sentido. Eu acho legal a gente entrar até nessas questões de detalhe, porque elas mostram aos poucos como que essas deformações do espaço acabam gerando um mal-estar que as pessoas nem entendem que aquilo está gerando mal-estar para elas. Pois é. Mas infelizmente, assim, a nossa conversa foi tão... Essa hora passou tão rápido e já está acabando. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Se você fosse meio que onipotente na cidade de São Paulo, se você tivesse uma caneta desse tamanho, pudesse baixar qualquer normativa ou fazer qualquer possível obra, qual que seria seu sonho para São Paulo? O que você faria? Olha, se eu pudesse fazer uma coisa da minha cabeça e que isso seria implementado na prática, seria ouvir mais as pessoas, entender o que a população que está morando nos bairros mais afastados, pagando um aluguel caro sem poder, se locomovendo 2 horas de ônibus, faria para melhorar a cidade. Acho que prefeito nenhum, líder público nenhum vai ter as soluções para a cidade da cabeça deles. Então a gente precisa fazer com que a população da cidade, que é quem mais pode contribuir, porque ela mora ali, ela conhece mais do que tudo. Eu não entendo nada de orçamento público federal, mas eu conheço sobre o meu bairro. Então, quem mora na cidade, o morador do urbano, é quem mais pode contribuir para o seu desenvolvimento, para a sua política. E a gente não tem isso. Então, se eu pudesse fazer uma coisa, eu faria isso. João, e você? O que eu faria? Eu acho que, primeiro, uma mudança regulatória para dar um choque de aumento de imóveis muito grande, né? Uhum. Acho que a gente precisa baratear de algum jeito, trazer as pessoas mais para perto. Acho que essa seria a primeira coisa, associado de um choque muito grande de uma política de aluguel social. Então, a gente consegue aumentar o número de pessoas, abaixar o preço, tornar viável as pessoas morarem mais perto dos empregos e também conseguir que você deixe esses bairros um pouquinho mais mistos. Se você acerta no detalhe regulatório, eu acho que dá para fazer alguma coisa legal aí. Dá mesmo. A minha ficaria nessa. Essa seria a primeira, mas assim, se a gente for para várias, assim, depois eu acho que um olhar muito atento ao centro. Tentar legal. melhorar a questão regulatória ali. São ótimos pontos. Assim, eu acho que esse seria meu top 3. Se eu pudesse. O quadro. Não, nossa, a gente vai ficar a noite inteira aqui. Se a gente resolvesse só esses 3 pontos, já estaria muito bom, viu? E o quarto, eu acho que seria na questão dos mananciais. Eu acho que a gente poderia, fazendo todo esse processo de readequar as pessoas, dar a moradia correta, tentar usar essa parte da Zona Sul de São Paulo com um potencial turístico muito grande. O pessoal não precisa ir para Brotas para fazer rafting, boiacross, cachoeira, rapel. É só descer aqui a estrada do Boemirim, que está sendo duplicada, via de passagem, você já chegou aqui numa... Mais um incentivo para o carro. Mais um incentivo para o carro, exato. Rodovia sendo duplicada. É que são as dores de a gente ter deixado 2,5 milhões de pessoas morarem assim numa zona totalmente precária, né? Sim. A gente fechou o olho para isso. A gente nunca achou que isso ia ser um problema. Tem toda a razão.
Mas, Matheus, muito obrigado pelo espaço, gostei muito do nosso papo. Continua fazendo essas lives aí, que elas são muito bacanas para trazer conteúdo. Enfim, fico feliz com o convite. Eu que agradeço você ter aceitado o nosso convite aqui. Toda semana a gente traz alguém para falar de cidades, de urbanismo, porque é meu tema favorito. Gosto dos outros também, mas cidades e urbanismo é meu tema favorito. E você sigam o João. Qual que é o seu Twitter, João? João, bom, eu sou novo nisso, não sei direito. João Melhado, underline. João Melhado Online. E baixem o estudo, Eu vou deixar o estudo no link da minha bio agora, né? Também vou falar nos stories. Você que chegou aqui pela primeira vez no Mercado das Ideias, acompanhe a gente. Vai ficar gravada a live, sim, Cíntia, como de praxe. E amanhã a gente recebe o advogado Augusto de Arruda Botelho para falar sobre combate à corrupção e Estado Democrático de Direito. Obrigado, João. Boa noite. Valeu, meu. Obrigadão. Boa noite. Boa semana. Boa noite para todo mundo.